Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Eu hoje, em estúdio, a minha convidada é Célia Loza. Ela é licenciada em Gestão, mas neste momento desenvolve projetos na área de desenvolvimento humano e espiritual. Olá, Célia, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada por este convite, é um gosto enorme estar aqui. À luz da mulher que és hoje e de todo esse percurso, como é que defines, tu nasceste em Almada, mas como é que defines Célia criança e adolescente, esse seu período da tua vida? A Célia criança era uma menina, uma boneca muito bonita, toda a gente elogiava, lourinha, engraçada, mas muito tímida, muito reservada, muito fechada, muito medrosa das pessoas. Era realmente alguém que vivia em função da irmã, com quem... Tens uma irmã? Tenho uma irmã mais velha, com mais 11 anos. Então não tinhas uma mãe, tinhas duas, é isso? Sim. Como uma irmã de 11 anos, quando nasce uma criança, aquilo passa a ser o... Sim. Posso dizer mesmo que a minha irmã era mais minha mãe. Pois, há sempre uma ligação forte, não é? Vestia-me, dava-me banho, cortava o cabelo, ensinou-me as primeiras letras, passeava comigo, levava-me à ginástica, à escola. Já viste que era bom para as duas. Foi bom para ti teres esse mimo a dobrar. Eu era o brinquedo dela. E para ela também desenvolveu ali o afeto durante 11 anos, ter sido criança única. Havia mesmo uma ligação muito forte, dormíamos as duas. Era mesmo um descanso para a minha mãe, naturalmente que a minha mãe também cuidava de mim, era mãe, mas a ligação com a minha irmã, portanto, era o meu pilar, era realmente a minha referência, e toda a gente à minha volta elogiava a minha irmã e eu via na minha irmã. E até que idade manteve-se assim essa ligação? Porque entretanto vais crescendo e ela também, porque depois ela dos 11 passa para os 17 e aí já começa, e tu ainda estás numa fase de pequena, não é? Sim, houve um choque na minha vida quando eu entrei para a escola primária, que para mim já foi um choque por si, porque eu estava numa redoma familiar e, portanto, a escola foi assim algo... E não havia cá colégios nem nada, porque foste criada em casa. Sim, fui criada em casa, nasci em casa. Nasceste em casa? Nasci em casa. Isso é exatamente a divisão da casa, o sítio local onde nasci, na Cova da Piedade. Interessante. E aí, quando entrei para a escola primária, portanto, foi um choque, porque eu brincava sempre com as duas crianças do prédio, não tinha um ambiente de crianças, portanto, tudo aquilo também havia uma super proteção, é? Sim, como eu digo, uma boneca, também no sentido de estar ali arrumadinha, bem educadinha, ajeitadinha, portanto, era essa a minha forma de ser, era porque assim me faziam ser, era assim que me viam. Proteção também, porque nessa altura normalmente as pessoas tinham outra forma de mais liberdade, não havia tantos perigos como há hoje e havia muito menos gente, mas tu eras super protetora, eras protegida, não é? Eras muito protegida, portanto, porque tinhas duas mães. Sim, uma mais nova e uma mais... mesmo a minha família que estava à volta na altura, portanto, a minha mãe era a mais nova de 7 irmãos, portanto, as minhas tias já era... tudo mulher, era muito mulheres. Não havia crianças, eu era a única criança na família ali no sítio onde vivia, portanto, tinha crianças, tinha primos, mas era no norte e era no Alentejo, porque o meu pai era do norte e a minha mãe era do Alentejo, portanto eu vivia ali na Cova da Piedade, no Concelho de Almada, eu era a única criança da família. Da família ali, por isso. Portanto, e muitos adultos à volta. Já viste que tinhas a vantagem que podias fazer todos separados, tu achava graça. Sim, achavam graça. Qualquer coisinha que fazias era tudo uma gracinha, não é? Era, mas eu não fazia muitas coisinhas. Infelizmente não fazia muitas coisinhas, era mesmo muito introvertida e tinha uma coisa boa, tinha as minhas tias costureiras que era um mundo que eu gostava e por isso eu gosto tanto de roupa e gosto tanto de é uma área da minha vida que eu ganhei paixão. Então eram as bonecas para fazer vestidos para as bonecas? Eu gostava muito de fazer vestidos para as bonecas e, portanto, e aí as minhas tias ajudavam-me, portanto, lá com a máquina de costura e... Então, a tua entrada para a escola é assim, um marco na tua vida. Sim, que tu
da forma como falaste, não foi assim porque além de ser o choque que acontece a muitas crianças, não é, que é uma mudança de vida, foi exatamente na altura em que a minha irmã também saiu de casa e foi para o norte, para Esposende, fazer o que era o chamado serviço cívico, que era um estágio que havia nos anos 70. Quando fazia o 12º ano, era o acesso à universidade. E ela, como queria ir para a médica, portanto, sujeitou-se a todo o país onde houvesse uma vaga num hospital para ir fazer esse estágio. E então foi para longe, para Esposende, que era a terra do meu pai, e onde havia família. Tiveste a sensação de abandono, foi? E eu fiquei um pouco perdida, sim. Nessa altura fiquei um pouco perdida. E na escola tive algumas dificuldades, portanto eu não queria ir para o recreio brincar, ficava na sala sozinha, portanto era realmente... Hoje também não havia, hoje os professores já têm outra preparação. Sim, na altura não, eu não queria ir ao quadro, não me queria expor. Se chegava à escola e a minha colega de carteira não estava lá porque estava doente, eu já não queria ficar na escola. Portanto, tive alguma dificuldade de adaptação e de relacionamento nessa altura da primária, sim. O que mostra que, efetivamente, muita proteção e muito isolamento, porque hoje as crianças vão tão cedo para as creches e começam logo a ter as pré-primárias, no colégio já têm tantas atividades que alguns ainda continuam, de facto, a ter essa reação, mas é muito pouco, não é? Mas, independentemente disso, fui boa aluna. Portanto, era boa aluna, gostava de aprender. Mas na tua fase de adolescente, houve alguma mudança aí que continuaste assim como adolescente, ou aí já tinhas outra liberdade? A tua irmã foi para o Esposende, também dava para ir de férias, no teu período de férias, que é uma coisa que marca sempre. Depois houve aqui uma fase de transição, a minha irmã, depois de acabar esse estágio, voltou, mas já tinha um namorado lá, portanto a situação já não foi igual, mas eu continuava a gostar dela da mesma maneira, criámos ali uma relação, mas entretanto o namorado já vinha ao fim de semana e já éramos 3, porque a minha irmã não podia sair sem mim, portanto os meus pais usavam-me um pouco como, achavam que eu era a proteção dela. Eram outros tempos. Ela esteve lá sozinha em estágio, mas depois quando vinha não podia sair. Sim, mas os meus pais na altura não sabiam que ela tinha arranjado um namorado. Portanto ela quando foi não tinha ninguém, portanto a vida leva a esse, é o caminho, é normal, e naturalmente com essa idade era muito natural que isso acontecesse. E aconteceu. Entretanto, ela depois ainda esteve cá uns anos, foi também entrou na universidade, tirou o curso de Biologia. E sempre foi para médico ou não? Não, foi para Biologia, porque medicina era muito, segundo a minha mãe dizia, era muito difícil e entrar na faculdade, ainda hoje é. E ela acabou por ir para Biologia, Ciências, que era o mais parecido, e seguir depois a carreira como professora. Ainda hoje é professora de Biologia e de Matemática, portanto está nessas áreas da ciência. Então, tu recordas esse período, a tua adolescência, ser um período já mais marcante e melhor e mais livre, já mais solta, mais convívio, ou a tua fase de criança que era muito mimada? O que é que tu achas que evoluiu? Evoluiu um bocadinho com a idade, sim, evoluiu. Aqui, né, houve esta fase de transição, mas enquanto a minha irmã... Normalmente, no período de férias, ia sempre de férias para a casa dos avós. Sim, isso passou a acontecer quando a minha irmã saiu de casa de vez, que teria eu, tanto 11, 12 anos, portanto ela depois engravidou e casou e ficou efetivamente a viver na altura em Esposende, e eu adorava Esposende, porque tinha lá muitos primos e era alegria, era o norte, e a partir daí ia sempre que havia férias. Célia, no outro dia estás a marcar um bilhete de autocarro sozinha, deixavam-me em Lisboa e lá ia eu. Olha, ias sozinha no autocarro. Ia sozinha no autocarro e pronto, e passava sempre as férias de verão em Esposende com os meus primos, muitos primos, e aventuras. E aí já estavas na tua tribo, não é? Aí já estava. Tinha a minha irmã que eu gostava tanto, já tinha a minha sobrinha que era pequenina, também era uma diversão para mim, não é? Eu tomava conta, punha na bicicleta, andava com ela a passear, e tinha pessoas da minha idade, portanto os meus primos todos da parte do meu pai, que estavam todos lá em cima no norte, e pronto, e tínhamos aquelas aventuras. O Esposende era diferente de estar em Lisboa ou estar em Almada, era mais liberdade, tínhamos a praia, tínhamos o rio. Não, e o facto de teres pessoas da tua idade para brincar, já que não te identificavas muito aqui, mas depois uma adolescente também já era diferente, não é? Já Quando voltava no tempo de aulas, tinha sempre as mesmas 2, 3 amigas no máximo, era mesmo um círculo muito fechado, a minha vida era muito diferente. Muito mesmo, não havia liberdade, se calhar também porque eu própria fui educada dessa forma, então não procurava expandir-me.
O que começou a acontecer depois com a evolução da adolescência, não é? Depois com a adolescência, quando cheguei aos 14, 15, já começava a querer ir às matinés à discoteca à tarde, e porque entretanto lá no norte também já tinha ido, já sabia como era. Aí já não tinhas irmã para levares. Aí já não. A tua irmã tinha, mas ela levava as amigas, não é? Convencias os teus pais. Aqui sim, aqui é com as amigas e com os namoraditos, porque já foi aquela idade em que já começava a procurar. Então isto consegues de uma certa forma para ti a tua adolescência e a tua define isso como uma palavra. Como é que foi? Aventura. Talvez porque era o que eu gostava, era de aventura. Eu gostava de coisas diferentes, sempre gostei do novo, de experiências novas, de coisas novas na minha vida. E na minha adolescência eu deparei-me com isso. Portanto, em poder fazer aquilo que sair debaixo da redoma dos meus pais, mesmo da redoma da minha irmã, e fazer coisas novas com os meus primos. Isso dava-me uma grande abertura. Fez-me crescer muito, Pois, nem eles sabem o quando me fez crescer. Eles sabem. Saberão agora. Adoro os meus primos, adoro. O papel importante que eles foi na tua vida, não é? Ainda tem. É isso, quer dizer, eles saberem que... Aqueles meus primos que eu tenho no norte, sobretudo que são filhos do irmão do meu pai, ainda hoje são pessoas fora de série, que sabem realmente viver. Também têm as suas coisas, naturalmente, mas, claro, todos. Mas são pessoas muito, muito alegres, muito... E mesmo a geração a seguir, que já são os filhos dos meus primos, vão pelo mesmo caminho. Tu depois vens estudar, continuas a estudar, segues o curso que queres. O que é que tu achavas, como gostavas de aventura, o que é que te levou para a gestão? Tu foste para a gestão, era o curso que tu querias? Não, eu não sabia muito bem o que queria. Eu não sabia muito bem o que queria na escola. Tinha poucos exemplos familiares para poder dizer, gosto da profissão daquela pessoa. Não tinha muito essa noção. Admirava muito o meu pai no seu trabalho executivo. O meu pai, apesar de ser militar da Marinha e de vez em quando usar a farda e trabalhar nesses ambientes, eu sempre senti que isso não era a realização dele. Ele procurou esse caminho como uma saída de vida, como muitos homens fazem, claro. Provavelmente ainda hoje um farão, mas ele gostava muito do trabalho executivo, gostava muito de ensinar, gostava de contabilidade, foi tirar uma formação em contabilidade, fazia contabilidades em casa e era um artista na contabilidade, porque a contabilidade não é como é agora, que é feita em computador. Eram aqueles livros todos artísticos, feitos, escritos à mão, com canetas às cores, com réguas, aquelas... eu achava aquilo impressionante. E ele fazia isso, mas mantendo-se na Marinha. Mantendo-se na Marinha, sim. E da tilografia, tirou o curso de tilografia, tinha as máquinas de escrever, que eu adorava depois também de usar a máquina de escrever, e ainda aguardo comigo a máquina que era do meu pai. E fascinava-me esse ambiente executivo, de secretária. E por isso o único exemplo que tu tinhas era de facto isso, mas foste para a gestão porque... E depois associei muito a gestão à contabilidade. Pronto. Era números. A ver ali, era números. Sim, e eu gostava de matemática, e então achei bem isto. Porque a tua irmã era mais para a área de ciências. Trabalhar empresas, portanto, para mim era trabalhar números e também... o dinheiro, gerir, e toda essa vertente eu queria crescer por aí e procurei a gestão precisamente por esse caminho. O curso de gestão é muito alargado, tem um imenso conhecimento para o futuro e para a vida, não é? Também tinha uma paixão pela arquitetura, ainda gosto muito. A nível de artes. E andei aqui um pouco também... em dúvida, mesmo quando entrei na gestão ainda pensei, se calhar era a arquitetura, porque não tinha bem a certeza, mas eu gosto muito. Paraste que agora não reparaste, mas eu vi quando falaste na arquitetura os teus olhos brilharam. Pensei em alguma a arte minha está aí. Porque eu sou muito criativa e depois eu percebi que não gostava da contabilidade, quer dizer, admiro a contabilidade e os contabilistas, mas não gosto de rotina, não gosto de fazer aquilo que é sempre igual. E a arquitetura dava-me a criatividade, a liberdade de criar, e eu percebi
lá está, nós vamos crescendo e vamos percebendo realmente o que é importante para nós. E eu já estava em gestão e tive mesmo a certeza, eu quero criar, eu quero fazer diferente. Mas acabaste o curso porque, já que tinhas começado, acabaste a fazer. Claro. Trabalhaste alguma vez na tua área de gestão? Sim, claro. Depois tive um percurso de 25 anos entre o empreendedorismo e os trabalhos de gestão, andei aqui... E a arquitetura ficou, quem sabe, futuramente, qualquer dia estou aqui a entrevistar uma arquiteta. Ainda tentei depois de tirar a gestão, ainda fui à faculdade em Lisboa para me inscrever em arquitetura. Mas depois porque já tinha uma licenciatura, já era mais fácil. Não, era muito complicado de entrar. Passar o acesso. Era muito complicado e então eu arrumei a questão. Ou seja, guardaste aí um bocadinho porque os olhos brilharam muito agora quando se falou na criatividade, na arquitetura e tudo isso. E a arte depois a arquitetura não tem que ser exatamente arquiteto, não é? Hoje há ramos tão variados, mas acho que brevemente estarei aqui a entrevistar uma Célia arquiteta. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas que não seja dos meus projetos. Trabalhaste 25 anos na parte cooperativa, não é? Mas que sentias que havia ali algo em ti que fizeste, estava muito bem, mas havia algo a tua querias descobrir, que foi, começaste a entrar então neste campo de fazer as formações em que te levava até para te encontrar contigo mais própria, não? Na área então, do desenvolvimento humano, é isso? Sim, depois de atravessar, portanto, digo 25 mais ou menos, fazendo as contas por alto. Mas foste feliz nesse período que trabalhaste? Altos e baixos, foi um período muito de altos e baixos porque eu tinha uma empreendedora em mim e essa empreendedora não conseguia, andava aqui, mas não se expandia, não florescia, não tinha sucesso, mas eu sabia que eu queria mais, eu sempre dizia que porque havia limites que eram postos por outras pessoas, sim, não é? Sim, eu sempre disse, eu nasci para fazer obra, eu nasci para deixar um legado, sempre disse isto, não sei porquê, mas tenho isto na cabeça desde muito jovem. E dentro das empresas... Para ver como está a arquiteta ainda vai vir, por isso é que eu digo, essa arquiteta que está aí. Sim, arquiteta, e como eu digo, nem que seja do meu projeto, que eu há pouco tempo estive a trabalhar nele e criei-o visualmente, portanto teve muito a ver com a arquitetura também, de certa forma. Portanto, eu em gestão, eu realizava-me quando tinha liberdade e autonomia e sobretudo liderança. Eu adoro liderar pessoas, me liderar no sentido de as inspirar, não ter medo que elas sejam melhores do que eu, levá-las inclusive, se possível, até serem melhores do que eu. Portanto, eu gosto de fazer com que as pessoas também se descubram e sejam elas mesmas. Isso dá-me imensa felicidade, ver essa felicidade do florescimento nas outras pessoas. E nos ambientes de trabalho, dentro das empresas, eu procurava isto. E é onde é muito necessário, mesmo muito necessário. E por vezes isto não era bem visto, porque as pessoas gostam, quem está na liderança normalmente gosta. Lá está, tudo isto é um percurso, é um tempo, muitas vezes abrir consciências para isso. Há pessoas que não querem sair, a palavra que é hoje muito vulgar, mas é verdade, não querem sair daquilo que é o tradicional e as zonas de confortos e acham que é só trabalhar e tudo, mas as empresas de maior sucesso são as empresas que quase já não têm pirâmides de hierarquias, trabalham em projetos e são as mais rentáveis e são as mais felizes porque estão todas a trabalhar para o mesmo, num propósito de crescimento e porque envolvem também a família, envolvem tudo, é preciso. E por isso é que essa mudança também tem que começar exatamente nos líderes e nos topos de quem é empresário e que tenha a sua própria empresa. E às vezes há muitas pessoas a fazer formação, nós chamávamos sempre de formações, mas as formações eram sempre muito técnicas, não é? Formações a nível das competências, a nível de tudo hoje. E hoje mas já há aqui uma mudança que lhe é proposta às empresas para poderem mudar aí o paradigma do mindset e para levar a que as pessoas descobrirem-se a si, porque são muito mais rentáveis e pessoas felizes, claro que estão muito... Porque a maior parte do tempo as pessoas passam no local de trabalho, não é? Sim, sem dúvida, e é muito importante que as pessoas sejam felizes no trabalho e na vida. Uma coisa não está
separada da outra, mesma porque pessoa nós não pode estar separada de maneira nós somos nenhuma. uma única pessoa, portanto, as pessoas os dizem, nossos não, eu não trago sentimentos... meus problemas para o trabalho, ou não levo para casa os problemas. Não, os sentimentos são os mesmos no nosso corpo, instalados, portanto, aquilo que nós somos em qualquer sítio, somos a mesma pessoa. E então foi precisamente por isso, e já que falamos desse assunto, que eu fui parar à felicidade. Em 2014... Depois de teres feito já os outros 2 cursos... Não. Os outros foi depois. A felicidade foi antes, sim. A felicidade foi antes. A felicidade foi... Essa empreendedora que havia em ti, achavas que, de facto, querias ir mais à descoberta. Como é que tu passas numa área de gestão para ir saber fazer o curso da Psicologia Positiva? Porque isto teve a ver com a doença da minha mãe. Porque a minha mãe, portanto, há uma história aí familiar. Sim. E a minha mãe, depois com as histórias ainda da minha irmã, não é? Entrou em depressão profunda, né? Ainda quando eu era adolescente, uma depressão da qual nunca saiu, teve altos e baixos naturalmente, mas essa depressão levou a ter vários cancros, a ter um atropelamento grave, a atrair situações para a vida que não eram desejáveis. Naturalmente isso também teve um impacto na minha vida. E eu sentia, eu tenho que ser superior a tudo isto e fazer acontecer, porque eu vim realmente a viver um propósito grande. Eu achava isso. E então em 2014, mais ou menos, portanto, que a minha mãe deixou de me reconhecer e havia muitas confusões, eu achei, a vida não pode ser isto. Vamos lá então ver o que é isto da felicidade, o que é realmente, como é que realmente nós podemos ser... Que idade é que tu tinhas aí? Aqui já foi em 2014. Portanto, já estavas casada? Sim, foi. Já tinha 40 e tais anos. Já foi... Já adulta. Sim, já tinha 40 e tais. E foi quando eu fui tirar e comecei a aprender Psicologia Positiva Aplicada, por mim, autoaprendizagem. Depois juntei-me com pessoas que também tinham estes estudos, inclusive pós-graduações da Psicologia Positiva Aplicada, e começámos a querer trabalhar isto dentro das empresas. E ao princípio foi um encanto. Eu tinha criado um método de ser, portanto, eu como criativa, com todas estas aprendizagens, criei um método próprio meu, sentimento, empenho, responsabilidade. E quando falei deste meu método, na altura houve uma revista de recursos humanos que teve interesse em arranjar uma empresa para que eu, com as pessoas que estavam comigo, portanto, fizéssemos realmente a integração deste método dentro da empresa e eles fizessem a reportagem. E foi aí que houve um trabalho muito giro, que foi na PHC Software, que foi o embrião tanto da felicidade, do percurso de felicidade. E vistes que isso resulta, e hoje já há várias empresas a trabalharem sobre isso, a pedirem exatamente isso. Que bom que é, não é? Sim. Mas a forma como o que resulta e porque é que resultou nesta empresa teve muito a ver, precisamente, mais uma vez, com os líderes, nomeadamente com o líder de topo, o CEO, o diretor de recursos humanos. Portanto, eles próprios se trabalharem a eles em primeiro lugar, só assim é que funciona. Tem sempre que começar do topo da estrutura, não adianta pôr um happiness manager. Isto é em casa, querida, se tu como mãe e como mulher não deres o exemplo e não tiveres, os filhos acabam por, mesmo têm a sua própria personalidade, são influenciados por ambiente próximos, não é? E nesta altura a felicidade ganhou realmente força e no mercado começou-se a falar muito de felicidade e eu também comecei como empreendedora a querer entrar nesta área e a fazer cursos, mas comecei a ver que não me identificava com o caminho propriamente da felicidade. E hoje é uma área que tu te gostas muito e que eu não me identificava com a felicidade que depois o mercado começou a comprar. Mas eu continuo, a felicidade é algo importantíssimo nas nossas vidas. Disponível porque investiste depois cada vez mais em informações em que pode para acrescentar, não é? Porque ao fazeres essas e que me deram ainda mais a certeza de que a felicidade que está no mercado, os happiness manager, não quer dizer que não haja também pessoas competentes, mas grande parte não é felicidade, é bem-estar, é felicidade dos momentos. E a minha felicidade, a felicidade que eu quero e gosto de trabalhar e trabalho, é a felicidade existencial. Sempre com os momentos também, porque as duas coisas é que fazem a felicidade plena, o caminho do nosso florescimento maior. Mas não chega a felicidade dos momentos, a felicidade circunstancial.
temos que ir fundo em nós, é a felicidade interior. E esta é que passa um bocadinho ao lado dentro das empresas, porque nenhuma empresa pode fazer alguém feliz neste tipo de felicidade. Portanto, pode criar as condições, as circunstâncias, para que as pessoas mergulhem nelas e descubram essa felicidade que todos temos dentro e todos merecemos. Essa felicidade do ser. Olha, e diz-me uma coisa, comparando a tua atividade profissional de empreendedora, como dizes, com o trabalho que tu tinhas, que diferenças é que destacas? Entre o trabalho que tu tinhas, que era só a nível de gestão, sim, com agora com esse que destacas, esse desenvolvimento e essa forma como tu achavas que de empreendedorismo e de levares essa felicidade junto das pessoas que trabalhavam, qual é a diferença que tu destacas do que era trabalhar naquele regime só muito executivo, muito logístico, muito de fazer, e agora com essa parte, porque aí trabalha-se o ser, não é? Trabalha também o ser. Sim, mas as empresas ainda estão o mercado está muito fechado a este tipo de felicidade, porque só as empresas com CEOs, com diretores no topo que percebem esta visão da qual eu estou a falar, como aconteceu com a PHC, é que conseguem entrar por este caminho. E o mercado ainda está fechado, o mercado a nível das empresas ainda está um pouco fechado a esta felicidade existencial. Quando que existem os o mercado está fechado, porque só estás a pensar em grandes empresas. Mas eu conheço empresas que têm equipes, tipo 7, 8 pessoas, e eles utilizam isso nas suas equipes. Eu falo, por exemplo, de uma clínica veterinária, tem 9 elementos e ela aposta imenso em informações dessas com as equipes dela. E o que é que fazem essas pessoas para serem felizes? Não, isso não sei, porque eu não estou lá, não trabalho na equipe, só sei que são felizes, têm resultados, a empresa cresce e a clientela, porque a felicidade, o sucesso mede-se, não é? Dá trabalho, mas mede-se. Porque sem dúvida, mesmo a felicidade do bem-estar, a felicidade dos momentos também é positiva, eu não separo uma da outra. Portanto, as pessoas produzem mais se tiverem um bom ambiente de trabalho, o externo também conta. Os relacionamentos, tudo isso conta, os equipamentos, isso são condições de trabalho e as pessoas produzem mais se tiverem tudo isso do exterior, almoçar com os colegas, divertirem-se e saírem, dançarem, passear, tudo isso. Sim, mas também com pessoas que estão iguais, pessoas como tu, que estão a levar junto das empresas com projetos desses. Este trabalho já se fazia há bastante tempo, agora ganhou foi um maior impacto. E cada vez mais, por isso está, aliás, e por isso é que tu estás uma mulher disposta a apresentar-te cada vez mais em empresas com os teus próprios projetos, não é? Sim, mas trazer o outro lado da felicidade também, que passa pela meditação, pela introspeção, pelo autoconhecimento. Claro, mas isso depois é o programa, exatamente é o programa. Olha, Célia, diz-me uma coisa, entretanto, eu sei que tu estás ligada também ao tal empreendedorismo ou uma associação que representam as mulheres a nível networking, porque isso também faz parte do teu empreendedorismo, não é? E tudo pode ser associado. Queres-me falar um bocadinho, de facto, sobre essa associação? Sim, depois neste caminho, entretanto, as circunstâncias são o que são e acabei por conhecer pessoas que me levaram à Associação Mulheres Empreendedoras Europa e África e a conhecer a doutora Isabel de Nascimento, no qual começámos a interagir e eu, como tenho o meu propósito de vida, que já o descobri, está muito associado ao dar sentido também à vida da minha mãe, dando sentido à minha vida, que é ajudar as mulheres a serem o melhor que elas são, a não desistirem da vida. E o empreendedorismo que me apaixona vem aqui quando também. Quando falas mulheres, também não excluís os homens. Não, claro que não. Eu quando falo mulheres é precisamente pela história. É bom às vezes as pessoas pensar, quem nos está a ouvir, que isto não é para mim, e nós temos muito ouvintes também. Eu trabalho com mulheres, trabalho com homens. De uma inspiração. Sim, não. Mas nós sabemos que as mulheres têm determinadas características e têm uma história ancestral, que tem que ser resolvida e tem que se fazer a justiça do equilíbrio masculino e feminino
E por isso também apostamos tanto nas mulheres, porque se nós verificarmos, e eu próprio vejo isso pelos cursos que já fiz, até sendo eu a dar os cursos, nesta área do desenvolvimento pessoal, se calhar 90% são mulheres que aparecem. Somos mais, tu vais para a universidade, mas também estão mais abertas, porque somos o emocional. Mas é verdade, mas já se encontra muito homem. Sim. E ainda bem, porque fico, aliás, mas assim, é normal, porque tu vais para uma universidade e a maior parte de qualquer turma tem muito mais mulheres que homens. Sim, mas também tem a ver com o nosso lado mais emocional e o homem mais racional, portanto, e o equilíbrio é que é importante. Portanto, é bom que os homens se aproximem mais das mulheres e as mulheres também se aproximem mais dos homens, mas para isso as mulheres também têm que se encontrar mais uma vez elas dentro delas próprias, como os homens encontrarem-se dentro deles próprios. Como seres. Mais uma vez o autoconhecimento, e esse autoconhecimento é que vai levar ao equilíbrio, e é que tenhamos estes cursos, tantos homens como mulheres, ou pelo menos na proporção da e então, da nessa população. Associação, vocês fazem o quê? Nós apoiamos as mulheres, portanto, e estamos também com os homens que querem estar connosco e apoiam esta causa, naturalmente, a criarem os seus projetos para realmente se realizarem na vida, sabendo que podem realizar os seus sonhos. Se têm sonhos, se têm dons, talentos, porque todas as mulheres, todos os homens têm dons e talentos. E isso é que é a felicidade, é procurar a autenticidade. É não fugir, não se encobrir numa capa da sociedade ou do compromisso porque tem que ser assim, achando que tem que ser assim. Não, é ir à procura de si e fazer e procurar realizar aquilo que a pessoa é. É o ser e o fazer em conjugação. Por isso é que aquilo funciona como networking de apoio a nível das relações, é networking, não é? Sim, a associação, a associação tem duas vertentes. Tem a vertente do apoio às empreendedoras, que ainda não chegaram a este patamar, e também era essas que eu me estava a referir, que ainda não são empresárias, mas querem fazer alguma coisa diferente, querem ser elas próprias. Portanto, em termos de formação, em termos de mentoria, a associação quer ajudar, quer puxar estas mulheres, quer apoiar estas mulheres para que elas realmente realizem os seus sonhos de vida e deem um sentido existencial à sua vida. E além disso, temos então, porque está ligado, o ambiente das empresárias e empresários e dos investidores, porque todos nós, todos juntos é que fazemos realmente crescer o negócio e contribuir para a sociedade, para o país e para o mundo. E todo este clima, portanto, a associação está cada vez mais a crescer e a alargar-se. Vocês vão ter agora um evento? Vai haver um evento? Vamos ter um evento agora, no dia 29 vai ser um seminário no 29 hotel... de outubro, no Hotel Palácio Estoril, um seminário que vai ter uma vertente de crescimento, de negócio, no sentido de aprendizagem. É só o dia 29? O seminário é só o dia 29, porque este ano, portanto, decidimos fazer uma coisa mais curta. Faço o percurso do que tem sido este Sim, já é muito bom, já ter a possibilidade de fazer. Sim, exatamente. Já é muito bom. Portanto, ainda poderia ser uma coisa muito maior e pensámos nisso, mas decidimos reduzir ainda este ano e fazer uma coisa mais simples. Mas vai ser de grande impacto no sentido das aprendizagens que as pessoas podem levar dali e também dos relacionamentos que vão criar umas com as outras, e que isso vai possibilitar criar parcerias, criar negócios umas com as outras e estratégias, projetos que podem vir a obter novos investimentos. Todas estas dinâmicas nós queremos expor naquela sala do Hotel Palácio Estoril, onde vai acontecer o seminário. Vai ser um dia inteiro e queremos realmente que as pessoas saiam dali com muito mais do que quando entram Eu de penso manhã. que sim, porque o mundo faz sentido quando ele é partilhado, e por isso que todos nós temos sempre algo a ensinar a cada um e a partilhar, e as experiências de uns são muitas vezes as melhores fontes de inspiração, porque se vê os resultados e basta pensar se funcionou para ele, porque não para mim. Portanto, não é? É um convite às pessoas que estão realmente neste contexto irem, porque vai ser fantástico. Associação, repete só mais uma vez, como é que se chama? Associação Mulheres Empreendedoras Europa e África. No sábado, no dia 30, no mesmo hotel, vamos ter então a gala de reconhecimento de mérito de várias mulheres, umas mais conhecidas, outras mais anónimas, mas que consideramos que é muito importante dar destaque, porque todas estamos a contribuir, e o enriquecimento deve ser feito em vida, e criar ali um clima que todos gostamos, todos nos acabamos por nos sentir reconhecidos. Sem dúvida. E a gala vai precisamente trazer isso num ambiente, claro, que festivo, e que temos tantas saudades. Exatamente, festejar a vida, como eu digo, festejar a vida é para festejar. Muito bem.
Célia, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Foi um prazer ver aqui uma mulher cheia de garra e de vontade de ajudar e partilhar e de pôr ao serviço tudo aquilo que ela aprendeu e sabe. Está disponível para... És uma mulher de coração e de alma e com uma vontade de fazer esse teu empreendedorismo, e acredito plenamente que este é um novo ano, isto é um recomeço, não é? Sim. Isto é como começar agora. Em setembro veio começar o ano começa agora, não começou em janeiro. Mas às vezes em tão pouco tempo tudo acontece, às vezes em minutos, num clique. Estou muito grata por estares aqui. Queria que deixasses, para finalizar a nossa conversa, que deixasses uma mensagem para quem nos está a ouvir. Já sei que vais vocacionar isto muito no teu espírito de mulher, mas para toda a gente que nos está a ouvir, resume numa palavra o que é que tu deixas como mensagem para quem nos está a ouvir, e para saber que a vida, o mundo é hoje. O amanhã nós não sabemos, mas é muito importante termos uma referência, e que a tua experiência diz-te que a palavra mais poderosa que existe em ti, qual é a palavra que queres deixar para quem nos está a ouvir? A palavra mais poderosa que existe em mim é propósito. Que eu acho que propósito, alguns chamar-lhe um sentido de vida, e que ele existe quando nos encontramos e quando percebemos o quanto a nossa história é importante para sermos quem realmente somos. Nós nascemos nesta vida para fazer algo, e esse algo é caminharmos nesse propósito. E é aqui que encontramos a felicidade. É o caminho da felicidade, é precisamente sermos realizadores desse caminho. Por isso diz que a felicidade está no caminho, e está mesmo. Quando caminhamos para lá, para onde queremos chegar. Por isso, nesse propósito, não é? Nesse propósito. Também tenho uma mensagem para ti. Junto aí, à tua frente, tens um baralho de cartas. Todas elas têm uma mensagem. A mensagem vai ser a tua intuição que a vais escolher. Espalha para teres a oportunidade de olhar. É sempre muito bom termos uma abundância à nossa frente e saber que na abundância está lá alguma coisa para ti. Aprofundo. Eu tenho emoções e atitudes, mas não sou as minhas emoções nem atitudes. Posso não gostar de uma atitude minha sem deixar de gostar de mim. Procuro conhecer melhor as minhas necessidades emocionais escrevendo ou partilhando com alguém. É verdade. Faz sentido para ti? Faz sentido para mim. E eu adoro escrever e adoro partilhar. Mesmo que não chegue ao outro lado. Faço muitas vezes. Completa exatamente a mensagem que tu também tens. Muito obrigada, Cândida. Foi fabulosa, foi uma entrevista tocante e um prazer estar aqui, um prazer enorme. Leve comigo todo este momento e sem dúvida que vou continuar ligada à Rádio Ava, porque já faz parte de mim. E vamos crescer todos juntos. Rádio Ava.